Bom dia, a paz de Cristo para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu vou compartilhar com você uma leitura, ainda no livro de João, que é tão lindo, tão precioso. Mas o capítulo que nós vamos ler hoje é o capítulo 19. E ele fala a respeito da decisão de um homem. A gente toma decisões o tempo todo, né? Na vida. E essa é uma das mais importantes que a gente vai ouvir aqui no livro de João a respeito de Jesus. O capítulo 19 fala sobre a decisão de Pilatos a respeito de Jesus. E essa decisão, ela leva à crucificação de Cristo. Vamos lá? Quero te convidar a ler na sua Bíblia, no seu aplicativo. Quero te convidar a anotar para você, se você não puder fazer isso agora, para que você venha fazer em breve essa leitura tão preciosa da palavra de Deus, da verdade daquele que deseja nos instruir, nos ensinar, para que nós possamos viver uma transformação na nossa vida, na nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Tá bom? Vamos lá? Vamos ler do verso 1 ao verso 16. O capítulo é bem mais extenso, mas a gente vai se ater só a esses versículos, 16 versículos, para a leitura não ficar muito extensa e para você ficar com um gostinho de querer mais. E aí eu te convido a ler o capítulo inteiro. Depois da decisão de Pilatos, tem outras epígrafes. Eu vou te adiantar para você só tomar conhecimento. Ela tem uma que diz assim: os soldados tiram as sortes, né, quando eles fazem isso em cima do manto de Jesus, né? A outra epígrafe é a morte de Jesus. E a última epígrafe do capítulo 19 é seu corpo posto em um sepulcro. Então, esse é o maior sacrifício, né? O sacrifício perfeito. Nós vamos ler a respeito do sacrifício final. Nada tem maior importância, maior poder do que o sacrifício do Cordeiro de Deus, seu único Filho. Aqui nós vamos ler a respeito do cumprimento de todas as profecias a respeito de Jesus e de sua vinda como Filho de Deus e de seu sacrifício. Foi necessário, né? Deus que nos amou e nos amou tanto, enviar seu Filho. E por isso nós temos essa leitura hoje para fazer a respeito desse sacrifício, de como isso se deu aqui na Terra, né? Através da maldade dos corações humanos. Deus já tinha dito que aconteceria, mas ele sabia que essa maldade estaria no coração humano, né? Então eu vou te convidar a ler a respeito dessa pessoa maravilhosa. Jesus Cristo, o nosso último Adão. Jesus é suficiente. Ele é suficiente na minha vida, na sua vida. O sacrifício de Jesus, que nós vamos relembrar aqui com essa leitura, é suficiente para pagar a minha dívida e a sua dívida. Nossos pecados são perdoados em Cristo. E eu e você não podemos abrir mão. Não podemos esquecer que temos esse privilégio de sermos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Vamos ler? Eu já li, mas eu vou te convidar a ler comigo agora, para a gente poder se deleitar um pouquinho nesse momento, né? A gente vai... Agora eu falo, né? A Bíblia é como... No que diz respeito à revelação de livro, né? Como contexto histórico, geográfico, faz a gente ir lá naquele momento, né? Ela permite que a gente viaje até aquele tempo, até aquelas pessoas, até aquele momento e esteja imerso naquele lugar, naquele cenário. Eu te convido a fazer isso. Vamos ler como se estivéssemos lá, como se fôssemos testemunhas daquilo que estava acontecendo. E se você tiver um coração disposto, eu sei que o Espírito Santo falará ao nosso coração.
Amém? João 19, capítulo 19, de 1 a 16. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora. E assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico, Gabatá, na cadeira de juiz, né? E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. A gente encerra por aqui no verso 16, tá bom? Eu sei que se você parar para fazer essa leitura, como eu fiz, aqui sentada em casa, sozinha, lendo com calma, as suas lágrimas também virão ao rosto. Porque quando a gente lê, a gente entende que nós somos passíveis de todos esses erros, né? Da covardia, como disse a minha mãe, eu chamei de... Eu disse que eu estava falando com ela hoje, eu disse que Pilatos cedeu à pressão social, né? Eu chamei de omissão. E ela falou essa palavra para mim hoje de manhã, covardia. Quantas vezes nós nos tornamos covardes como Pilatos? E o problema não está no medo, né? O problema não está no temor, nas aflições que nós temos diante das circunstâncias. O problema está em ceder por causa disso. E Pilatos cedeu. Ele cedeu a toda essa pressão social, pressão política. Os judeus estavam lembrando a ele que o rei era César. E ele tentando mostrar que Jesus não tinha nenhum crime nas costas para ser crucificado. E mesmo assim, ele cedeu. Era perigoso para Pilatos, né? Ele tinha um cargo, ele tinha responsabilidades, ele tinha vida social, ele tinha suas regalias, ele tinha as comodidades do seu cargo. Ele até tentou, mas ele no fim tomou a decisão de se omitir.
Ele é um personagem muito importante na crucificação de Jesus, né? E eu quero meditar com você hoje a respeito disso. Pilatos pecou contra Jesus por amar mais ao mundo e suas comodidades. Eu sei que às vezes a gente finge não ver ou não para pensar e meditar a respeito das decisões que estamos tomando, porque já sabemos no nosso íntimo que estamos fazendo essa escolha em benefício próprio. E é aí, nesse momento, que é importante eu e você pedirmos a Deus ajuda, que o Espírito Santo nos traga discernimento e sabedoria, que a direção da luz de Deus esteja conosco, porque uma pequena decisão pode nos acarretar muitas consequências, mas elas também não podem mover o nosso coração e as nossas atitudes apenas pelo egoísmo, pela nossa autopiedade, né? Nós não fomos feitos para pensar apenas em nós mesmos. Pelo contrário, nós estamos aqui para viver neste mundo em comunhão e para revelar uma verdade. E a verdade é que Deus nos ama. Mas Pilatos cedeu a toda a pressão social, pressão política, aos seus temores e pecou contra Jesus e entregou Jesus para a crucificação. Lá em Tiago 4 está escrito assim, e esse versículo, no contexto do que Pilatos viveu a respeito da crucificação de Jesus, é que eu quero que fique no nosso coração. Em Tiago 4,17 está assim, eu vou ler para não falar bobagem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então fica claro aqui que Pilatos pecou contra Jesus. Sabia fazer o bem, poderia fazer o bem e não o fez. E assim é na minha vida e na sua vida. Quantas vezes nós decidimos pelo nosso comodismo, pela nossa autopreservação. A nossa autopreservação pode nos levar para longe do nosso propósito, para muito distante da presença e da vontade de Deus. Então, que esse versículo de Tiago 4,17, se encaixando no contexto da omissão, e como disse a minha mãe, da covardia de Pilatos, fique gravado no meu coração e no seu coração. Se pudermos, se soubermos fazer o bem em alguma oportunidade e não fizermos, estamos pecando contra Deus. Ok? Eu anotei aqui a respeito da identidade de Jesus. Ele veio com esse propósito, né? De salvar toda a humanidade do pecado. Ele veio como um sacrifício vivo para arrancar o erro, o pecado de Adão, que estava sobre nós. A maldição estava sobre nós. Nós não tínhamos mais comunhão com o Pai, com Deus. E Jesus veio, né, abrindo essa porta, permitindo que eu e você nos reencontremos com o Pai novamente, mas por causa dessa crucificação e da sua ressurreição é que fomos perdoados. Então, hoje, se eu e você nos arrependemos e vamos a Cristo, nós temos essa oportunidade, essa liberdade e o privilégio de sermos perdoados. Então, Jesus é o último Adão, sim, para nós que cremos no seu sacrifício. A identidade de Jesus é soberana. Por quê? Ninguém pode contestar, porque ele é o Filho de Deus. Vem de Deus a sua identidade, não vem do homem. Então, quando eles escrevem lá, depois se você ler todo o capítulo, você vai ver que eles escrevem em três idiomas, né? No hebraico, no judeu e no grego. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa identidade ninguém podia tirar de Jesus, porque ele de fato é o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, Rei dos Reis sobre as nossas vidas.
É uma identidade soberana porque vem do Pai. Ninguém tem maior poder do que o Criador. Deus é soberano até sobre os governos do mundo. Ainda que o mal se manifeste, o controle está nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus tem um plano maior, que é o plano para a salvação da humanidade. E Jesus cumpriu todas as profecias a respeito dele nessa crucificação e na ressurreição, né? Seu sacrifício é perfeito. E quanto aos judeus que participaram desse julgamento, né, com Pilatos, eles declararam o que no fim? Não temos um rei a não ser César. Contrariando sua fé, que eles aguardavam o Messias, aguardavam o rei dos judeus, contrariando tudo isso, eles decidiram declarar que eram governados pelo rei de Roma. É quase que trocar de identidade, né? Como diz no futebol carioca, né? Vira casaca. É você trocar de camisa do seu time. É você abandonar a herança familiar, herança histórica, herança de fé, religiosa. Abrir mão de tudo isso em prol da condenação de alguém que você deseja muito que morra, que seja assassinado. É um coração cheio de ódio e amargura. De fato, os judeus foram infiéis a Deus com essa declaração. Então, eu peço que nós possamos guardar. Cuidado, boquinha, com que fala. A gente canta assim para as crianças, né? E devemos lembrar de cantar para nós às vezes. Cuidado com o que falamos. Eles foram muito tristes nesta afirmação e totalmente infiéis a Deus. Os judeus premeditaram toda essa maldade. Eles insistiram muito para condenar Jesus, chegando até o ponto de declarar que o rei deles era o rei de Roma. Então é sobre isso. Eles não tiveram nenhuma empatia com Jesus. Os judeus não tiveram um mínimo de empatia por Jesus. Eles estavam muito determinados a vir a testemunhar a sua morte. Que Deus possa limpar o nosso coração. Peço que o Senhor nos ajude a termos pensamentos bons, como o Paulo fala, né? Pensar naquilo que é bom, naquilo que é reto, naquilo que faz bem. Que os nossos pensamentos venham ser bons para que nós possamos produzir boas atitudes para nós, para a nossa família, para os irmãos em Cristo, para a sociedade de uma forma geral, para o mundo que precisa de Jesus. Eu quero te convidar a meditar nesse capítulo, a fazer a leitura completa. E se você puder, quando chegar em casa do seu trabalho ou no horário de almoço, né, investir um tempinho na leitura e na meditação desse capítulo de João 19. A gente está quase terminando esse livro, eu sou apaixonada por ele. Eu comecei a leitura dos Evangelhos, já li o livro de Atos dos Apóstolos. Cada um tem o seu encanto, tem a sua preciosidade. E cabe a nós, né? Vamos dizer, descascar essa cebola, né? Retirar as camadas, cada uma tão preciosa, cada uma com seu cheiro, com seu sabor. E eu tenho muito pouco, mas o que Deus me deu é muito precioso e eu quero dividir com você, porque Ele também deu a você, que é a sua palavra. E esse pão nós devemos repartir entre nós, com todos, amém? Com todos, porque falar do amor de Deus, nós devemos falar a todos. Infelizmente nem todos vão receber bem ou vão decidir crer, mas isso não cabe a nós, né? Essa não é a nossa incumbência. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus quem pode nos convencer de que pecamos e nos levar ao arrependimento.
Mas eu te convido a fazer essa leitura, a meditar e a compartilhar com as pessoas que você ama. Ou se veio alguém na sua memória, acontece muito isso comigo, né? Deus às vezes faz a gente lembrar de alguém ou de uma situação que a pessoa esteja vivendo, em que essa palavra pode levar conforto, pode levar ensino, pode trazer cura e libertação. Eu peço que você não deixe de ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Por isso que eu peço para você curtir, se inscrever lá no canal para me ajudar, mas principalmente para você compartilhar com as pessoas que você ama. Eu nunca vou deixar de te pedir isso. Então eu estou te pedindo agora, compartilhe com as pessoas que você ama a palavra de Deus. Amém? Vou ficar por aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, nutrindo a minha gratidão pelo dia de hoje, na minha vida, na sua vida, por tudo que Deus tem nos dado e por tudo que Ele é para nós. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus.